Recentemente, os últimos anos têm sido palco de descobertas arrepiantes que enviaram arrepios na espinha dos pesquisadores e aventureiros ao redor do mundo. Nosso planeta possui sua própria parcela de terror, e nesta lista dos 10 eventos mais aterrorizantes. Número 11. Implosão do submersível Titanic. Há mais de um século, na fatídica noite de abril de 1912, o poderoso Titanic, considerado inafundável, encontrou seu trágico fim. Desde então, o naufrágio do Titanic emergiu como um dos mais cativantes e duradouros mistérios da história marítima. No ano recente, em 18 de junho, uma expedição partiu de St. John's, Newfoundland, Canadá, com o objetivo de explorar os destroços do Titanic. A bordo dos submersíveis, estavam algumas das pessoas mais ricas do planeta, incluindo o bilionário britânico e aventureiro Amy Harding. O submersível, chamado de Titan em homenagem ao Titanic, já havia enfrentado muita controvérsia e ceticismo, com muitos questionando sua adequação para um mergulho tão profundo. O mergulho estava programado para ocorrer por volta das 8 horas da manhã e retornar à superfície por volta das 15 horas, porém, algo terrível aconteceu. O Titã nunca emergiu. Em 19 de junho, um dia após o mergulho programado, a Guarda Costeira dos Estados Unidos e a Guarda Costeira Canadense iniciaram uma busca frenética pelo submersível, utilizando aeronaves e sonares subaquáticos. Infelizmente, nada foi encontrado. Dias depois, uma agência secreta do governo revelou ter detectado o som de uma implosão ocorrendo próximo ao local onde o Titã deveria estar. O horror tomou conta do mundo quando foi confirmado que as 5 pessoas que embarcaram no submersível foram consideradas mortas. Esse incidente recente serve como um lembrete impressionante da imprevisibilidade dos oceanos e das profundezas escuras e misteriosas que devemos evitar como humanos ousar explorar. A pressão esmagadora nessas regiões pode facilmente destruir máquinas, mesmo com a menor falha. O naufrágio do Titanic continua a nos intrigar e nos lembrar que os segredos do mar nunca deixarão de desafiar nossa compreensão e coragem. O número 10 é a existência de uma segunda Terra. A NASA recentemente encontrou um planeta incrivelmente parecido com o nosso, conhecido como TOI 700. Este planeta tem cerca de 95% do tamanho da Terra e, assim como o nosso, acredita-se que tenha uma superfície sólida e rochosa. Além disso, orbita em torno de sua própria estrela anã. Mas as surpresas não param por aí. Em 2020, outro planeta chamado TOI 700d foi descoberto no mesmo sistema, e ele também é aproximadamente do mesmo tamanho que a Terra. A cereja do bolo cósmico é que ambos TOI 700 e TOI 700d estão localizados dentro da zona habitável da estrela. A zona habitável é o ponto ideal ao redor de uma estrela onde as condições podem ser propícias para a existência de água líquida na superfície de um planeta. Como sabemos, a água líquida é um dos ingredientes críticos para a vida como a conhecemos. Essa descoberta emocionante nos dá esperança de que esses exoplanetas possam ter ou já tiveram condições adequadas para sustentar a vida. Contudo, é importante mantermos os pés firmemente plantados no chão, ou melhor, na Terra. A similaridade com nosso planeta não significa automaticamente que eles sejam habitats adequados para os humanos. Existem muitos outros fatores a serem considerados, como o tamanho, a composição atmosférica, o campo magnético e até mesmo a história do planeta. Embora esses exoplanetas atendam a algumas das caixas para a habitabilidade, ainda há muito que não sabemos sobre seu potencial para abrigar a vida como a conhecemos. A exploração espacial está avançando rapidamente, e quem sabe, em breve, possamos estar enviando pessoas em uma emocionante migração cósmica para explorar e compreender melhor esses mundos fascinantes. Enquanto isso, continuamos nossa busca por respostas, e quem sabe, possíveis vizinhos interestelares. Número 9. Espécie peculiar de água-viva. No início deste ano, uma equipe de pesquisadores capturou um vídeo impressionante dessa criatura em ação, nadando em uma profundidade surpreendente de mais de 4.593 pés abaixo da superfície. Imagine a escuridão absoluta e o sinistro silêncio que envolvem essas profundezas, sem mencionar o número de terríveis criaturas marinhas que espreitam no abismo. Essa não foi a primeira vez que encontraram essa espécie específica de água-viva. Em 2015, o navio de exploração oceânica NOAA Oceanus Explorer teve um encontro próximo com ela. Os cientistas suspeitam que essa água-viva estranha pertence ao gênero Bentoctopus, cujos tentáculos se estendem do sino em uma aparência que parece ter saído diretamente de um pesadelo.
Acredita-se que esses tentáculos tenham um propósito sinistro em capturar presas inocentes. Essa criatura caça animais gelatinosos, como pepinos do mar, nadadores e até mesmo outras águas-vivas. Isso significa, basicamente, que essa criatura pode ser considerada uma canibal, pois se alimenta de seus próprios semelhantes. Número 8. Um dente gigante de Megalodon. Há alguns meses, em junho de 2023, um especialista em fósseis chamado Michael Nastaggio encontrou uma verdadeira preciosidade na costa de Venice, Flórida, cerca de 70 milhas ao sul de Tampa. O que ele desenterrou das profundezas arenosas foi um impressionante dente de Megalodon, medindo incríveis 6 polegadas de comprimento. Você pode imaginar o tamanho desse dente? O Megalodon, conhecido como terror das profundezas, foi o maior tubarão que já existiu em nosso planeta, rondando os mares entre 23 milhões e 2,6 milhões de anos atrás. Se você achava que o grande tubarão branco era intimidador, o Megalodon supera em muito. Essa besta colossal era um formidável caçador, com fileiras de dentes afiados, cada um medindo vários centímetros de comprimento. Suas presas eram variadas, desde focas até golfinhos e até mesmo baleias. Com seu enorme tamanho e habilidades de caça inigualáveis, o Megalodon era, sem dúvida, o ápice predador de sua época. Ele reinou sobre os oceanos com domínio inigualável, deixando outras criaturas lutando para evitar serem suas presas. Essa descoberta do dente de Megalodon nos permite vislumbrar a grandiosidade desse gigante extinto e nos lembra das maravilhas e mistérios que ainda esperam ser desenterrados da história antiga da Terra. É uma janela para um mundo pré-histórico onde criaturas impressionantes governavam os mares e deixaram um legado duradouro na história da vida no planeta. Número 7. Uma espécie de aranhas de alçapão gigantes. Conhecida como Euaplus dignitas, encontradas na região central de Queensland, Austrália. Essas aranhas são verdadeiramente impressionantes e certamente seriam um pesadelo de aracnofóbicos ao redor do mundo. O nome Euaplus dignitas significa dignidade e grandeza, o que é uma descrição perfeita considerando o tamanho desses bichos. As aranhas de alçapão gigantes habitam as florestas do centro de Queensland e podem ser assustadoras à primeira vista. Elas constroem alçapões enigmáticos no chão, misturando-se perfeitamente com os arredores da floresta. É possível passar por elas sem sequer perceber que estão lá. Embora essas aranhas possam parecer intimidantes, é importante ressaltar que elas são relativamente inofensivas para os humanos. Seu veneno não representa uma ameaça real, e elas são, na verdade, bastante tranquilas quando se trata de interações com seres humanos. Essas aranhas preferem cuidar de seus próprios negócios e só se tornam mal-humoradas se sentirem super ameaçadas. Apesar de sua aparência assustadora, essas aranhas têm um papel importante no ecossistema da região central de Queensland. Elas contribuem para o controle de pragas e são parte fundamental da biodiversidade local. A descoberta dessas aranhas gigantes nos lembra da incrível diversidade da vida selvagem em nosso planeta e da importância de preservar os ecossistemas naturais para garantir o equilíbrio e a sobrevivência de todas as espécies. Número 6. O apocalipse da internet. Imagine não ter acesso à internet por apenas um dia, soando como um pesadelo completo. Agora, leve essa ideia para meses sem internet, pois há uma chance de que em breve uma enorme tempestade solar atingirá a Terra, causando um grande impacto na internet. De acordo com pesquisas inovadoras, um desastre desse tipo poderia nos desconectar completamente do mundo online. Eventos climáticos espaciais severos, como tempestades solares, ocorrem a cada século ou mais. Quando o vento solar se intensifica, a majestosa camada protetora da Terra é afetada, deixando-nos vulneráveis. Embora as chances de um evento assim sejam consideradas incrivelmente magras, não são nulas. Tempestades solares anteriores, como o evento Carrington em 1859 e outro em 1921, tiveram impactos significativos. Em tempos mais recentes, tempestades menores já causaram danos, como em 1989, quando toda a província canadense de Quebec ficou às escuras por 9 horas. Hoje, na era digital, a internet é nossa linha de vida, conectando continentes através de cabos submarinos. Embora as conexões locais e regionais sejam relativamente seguras, esses cabos submarinos maciços estão em risco durante uma tempestade solar. Os cabos repetidores, que amplificam os sinais, são vulneráveis a correntes geomagnéticas, o que pode resultar em grandes problemas.
O impacto econômico de apenas um dia sem internet nos Estados Unidos é estimado em mais de 7 bilhões de dólares. Agora, imagine se a rede ficasse inoperante por dias, semanas ou até mesmo meses. Felizmente, graças à NASA, teremos cerca de 13 horas de alerta antes da próxima grande tempestade solar, permitindo que nos preparemos. Esperamos que o apocalipse da internet não aconteça em breve, pois um mundo sem internet é um lugar em que ninguém deseja estar. Nosso modo de vida, nossa economia e nossa conexão global dependem tanto da internet que sua ausência poderia ter consequências significativas e perturbadoras para a sociedade moderna. Número 5. Tubarão-gato corrugado. Também conhecido como Overcarugatis. Essa espécie misteriosa tem estado à espreita nas profundezas do abismo por mais de uma década, desde que um espécime da falecida mulher grávida foi descoberto fora da costa da Austrália Ocidental. O nome Overcarugatis é derivado da palavra latina para ovo corrugado, devido à aparência única dos ovos desses tubarões. Esses ovos têm uma aparência única, parecendo bolsinhas pertencentes a sereias. O tubarão-gato é conhecido por sua natureza fantasmagórica e misteriosa, frequentemente sendo chamado de tubarão-fantasma ou tubarão demoníaco, tornando-os um dos mais aterrorizantes desses predadores marinhos. Imagine essas criaturas bizarras à espreita nas profundezas, com sua aparência fantasmagórica e ovos únicos. Essa descoberta deixou os cientistas intrigados com essa máquina de matar que parece um fantasma. Realmente, o oceano é um lugar muito assustador, cheio de mistérios e criaturas fascinantes, muitas das quais ainda desconhecemos. Número 4. A aquisição fúngica. Ao longo da última década, os fungos se tornaram uma crescente ameaça global, e os cientistas estão soando os sinos de alarme. Alguns desses fungos têm a capacidade de invadir nossos corpos e até mesmo assumir o controle de nossos cérebros, soando como algo saído de um filme de terror. Embora a chance de fungos criando zumbis seja pequena, a evolução desses fungos patogênicos e seu impacto na saúde humana não é algo para se menosprezar. Esses fungos são responsáveis por mais de 1,5 milhões de mortes anualmente em todo o mundo. Eles estão se transformando e se adaptando a novos ambientes, tornando mais difícil para os cientistas acompanhá-los e desenvolver tratamentos eficazes. Embora não precisemos nos preocupar com fungos criando zumbis por enquanto, é importante estar ciente de sua rápida evolução e adaptação. Especialmente para pessoas imunocomprometidas ou com condições de saúde delicadas, essas infecções fúngicas podem se tornar mortais rapidamente. Além disso, existem muitas outras ameaças fúngicas por aí, afetando a alimentação, plantas e insetos. Esses fungos estão esperando por uma oportunidade para afetar os seres humanos também. A pesquisa e a vigilância contínuas são essenciais para entender e combater essas ameaças fúngicas e garantir nossa saúde e bem-estar. Devemos levar a sério o impacto desses organismos e buscar soluções para prevenir e tratar infecções fúngicas potencialmente perigosas. Número 3. Crocodilo antigo, da bacia Rohu. Mambava Kali era verdadeiramente um titã do terror, um antigo réptil com mais de 16 pés de comprimento. Suas mandíbulas poderiam esmagar ossos e seus dentes eram afiados como facas. Esse antigo predador era uma força a ser reconhecida, e é considerado um dos maiores predadores conhecidos desde o período Triássico Médio, que ocorreu aproximadamente entre 247 e 237 milhões de anos atrás. Podemos imaginar essa criatura colossal e feroz à espreita em nossas águas hoje, mas felizmente, ela está extinta há muito tempo. As descobertas de fósseis como Mambava Kali nos permitem vislumbrar o mundo pré-histórico e apreciar a diversidade da vida que já habitou nosso planeta. O estudo de criaturas extintas como essa também nos ensina lições importantes sobre a evolução da vida na Terra e a importância da preservação da biodiversidade atual. A história natural da Terra é rica em surpresas e maravilhas, e a pesquisa contínua nos permite entender melhor nosso passado e, possivelmente, nosso futuro em um planeta em constante mudança. Número 2. A descoberta das pedras de plástico. É impressionante e preocupante. Cientistas encontraram rochas feitas de plástico em uma remota ilha vulcânica na costa brasileira. Essas rochas, conhecidas como aglomerados plásticos, são feitas de detritos de sedimentos e plástico derretido. Essa descoberta revela o quanto a poluição plástica se infiltrou profundamente em nosso planeta, tornando-se parte da própria natureza.
A ilha onde essas pedras de plástico foram encontradas é uma área de preservação ambiental essencial para a nidificação de tartarugas marinhas, tornando a situação ainda mais alarmante. O plástico invadiu áreas protegidas, mostrando como nossas ações têm consequências diretas em ambientes preciosos. As redes de pesca abandonadas são apontadas como uma das principais culpadas por esse problema. Quando deixadas flutuando no oceano, as redes se emaranham e são eventualmente lavadas em terra, onde se acumulam nas praias. Com o aumento da temperatura, o plástico começa a derreter e se fundir com materiais naturais, formando esses glomerados plásticos nocivos. Essa descoberta é mais do que apenas a presença de plástico em uma ilha remota. Ela aponta para um fenômeno maior, conhecido como antropoceno, uma era em que as atividades humanas têm um impacto significativo na atmosfera, clima e geologia do nosso planeta. A poluição, os resíduos e o plástico estão se tornando registros geológicos, deixando um legado permanente que não devemos nos orgulhar. A descoberta dessas pedras de plástico deve servir como um alerta para a importância de tomar medidas para mitigar o problema da poluição plástica. Precisamos encontrar soluções para reduzir o uso de plástico descartável, reciclar adequadamente e desenvolver materiais alternativos mais sustentáveis. Ao mesmo tempo em que essas descobertas são preocupantes, elas também destacam a importância da pesquisa científica para entender os desafios que enfrentamos em relação à preservação do nosso planeta. O conhecimento adquirido pode nos guiar na busca por soluções e inspirar ações que levem a um futuro mais sustentável e responsável com nosso meio ambiente. Número 1. Há especulações de que a Rússia fez uma descoberta aterrorizante na Antártida. Existem teorias que sugerem que os pesquisadores russos exploraram os desertos congelados da Antártida e descobriram algo completamente inesperado. Especula-se que eles possam ter encontrado uma criatura antiga que estava congelada no gelo há milênios, adormecida enquanto nosso planeta continuava a mudar. Alguns acreditam que pode ser um monstro pré-histórico pensado para estar extinto ou até mesmo uma nova espécie ainda não classificada pela ciência. A ideia de uma criatura pré-histórica vagando pelas profundezas inexploradas da Antártida é suficiente para enviar arrepios na espinha. A possibilidade de encontrar algo tão misterioso e antigo desperta a imaginação e traz à tona reflexões sobre a história e a biodiversidade da Terra. Além disso, outro fato aterrorizante é a existência da chamada Zona de Sombra sob o Pacífico Norte. Cientistas oceânicos fizeram uma descoberta surpreendente sobre esse reino misterioso localizado a milhares de pés abaixo da superfície. A água nessa zona foi mantida praticamente intocada por impressionantes 2000 anos. A explicação para isso reside na geografia do oceano e nas influências das correntes de superfície impulsionadas pelo vento, que atuaram como uma prisão cósmica para a água antiga, mantendo-a confinada por milênios. Essa água contém moléculas de nutrientes e carbono que também ficaram trancadas nessa prisão submarina. Quando finalmente escapar de suas limitações, pode ter um impacto significativo em todo o oceano e até mesmo no clima global. Essas descobertas, se confirmadas, seriam de importância inegável para a ciência e a compreensão do nosso planeta. É importante lembrar que mais pesquisas são necessárias para entender completamente essas descobertas sem precedentes e seu potencial impacto no ambiente e na vida na Terra. O conhecimento científico e a exploração contínua são essenciais para revelar os segredos de nosso planeta e garantir sua preservação para as gerações futuras.